Leitura do livro de Jeremias, capítulos 25 ao 28, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Jeremias, capítulo 25. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual Jeremias, o profeta, falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até este dia, período de 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo até mim, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando. Porém vós não tendes escutado. E o Senhor vos enviou todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutastes, nem inclinastes o vosso ouvido para ouvir. Eles disseram: Convertei-vos de seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, para sempre e sempre. E não andeis após outros deuses para os servir e para os adorar, e não me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal. Contudo, vós não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Porque vós não ouvistes minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra e contra os seus habitantes e contra todas estas nações ao redor, e as destruirei completamente, e as farei um assombro e um assovio, e as desolações perpétuas. Além disso, eu lhes tomarei a voz de regozijo e a voz de júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva, o som das pedras de moinho e a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro. E estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E acontecerá que, quando 70 anos forem completados, que eu punirei o rei de Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. E eu trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que eu tenho pronunciado contra ela, e tudo que está escrito neste livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Pois também deles se servirão muitas nações e grandes reis, e eu os recompensarei conforme seus feitos e conforme as obras de suas próprias mãos. Porque assim me diz o Senhor, Deus de Israel: Pega da minha mão a taça do vinho da ira e darás a beber a todas as nações a quem eu te enviar. E elas beberão e serão abaladas, enlouquecerão por causa da espada que eu enviarei entre eles. Então tomei eu a taça da mão do Senhor e fiz todas as nações beberem a quem o Senhor tinha enviado a mim, a saber, Jerusalém e as cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazê-los uma desolação, um assombro, um assobio e uma maldição, como é neste dia. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a todo o povo misto, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, Edom, a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos que estão nos mais remotos lugares, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média,
e a todos os reis do norte, distantes e próximos, um com o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei de Cesaque beberá após eles. Portanto, tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não levantai mais, por causa da espada que eu enviarei entre vós. E será que, se eles se recusarem a pegar a taça de tua mão para beber, então tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: vós certamente bebereis. Pois eis que eu começo a trazer o mal sobre a cidade que é chamada pelo meu nome, e deverias estar completamente impunes? Vós não estareis impunes, pois eu irei requerer uma espada sobre todos os habitantes da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, profetiza contra eles todas estas palavras e diz-lhes: o Senhor irá rugir desde o alto e pronunciará sua voz desde a sua santa habitação. Ele irá poderosamente rugir sobre a sua habitação. Ele dará um brado, como aqueles que pisam as uvas, contra todos os habitantes da terra. Um barulho chegará até os confins da terra, pois o Senhor tem uma controvérsia com as nações. Ele debaterá com toda a carne. Ele dará àqueles que são perversos a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Eles não serão lamentados, nem reunidos, nem enterrados. Eles serão esterco sobre o chão. Gemei vós, pastores, e chorai, e revolvei-vos nas cinzas, vós, principais do rebanho, pois os dias de vossa matança e de vossas dispersões estão acabados, e vós caireis como um vaso precioso. E os pastores não terão caminho para fugir, nem os principados do rebanho para escapar. Uma voz de grito dos pastores e um gemido dos principais do rebanho será ouvida, pois o Senhor destruiu o pasto deles. E as pacíficas habitações estão derrubadas por causa da violenta ira do Senhor. Ele abandonou o seu abrigo como um leão, porque a sua terra está desolada por causa da ferocidade do opressor e por causa da sua violenta ira. Jeremias capítulo 26. No início do reinado de Jeoiaquim, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: permanece no átrio da casa do Senhor e fala para todas as cidades de Judá que chegam para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu ordenar que lhes digas. Não retires uma palavra. Se acontecer deles ouvirem e voltar cada homem do seu mau caminho, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles por causa da maldade dos seus feitos. E tu lhes dirás: assim diz o Senhor: se vós não me escutardes para andar na minha lei que eu tenho colocado perante vós, para ouvir as palavras dos meus servos, os profetas, a quem eu vos enviei, tanto madrugando quanto os enviando, porém vós não escutastes, então eu farei esta casa como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Assim os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. Então sucedeu que, quando Jeremias terminou de falar tudo que o Senhor lhe ordenara falar para todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo o agarraram, dizendo: tu certamente morrerás. Por que tu profetizaste no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta cidade será desolada sem um habitante?
e todo o povo estava reunido contra Jeremias na casa do Senhor. Quando os príncipes de Judá ouviram estas coisas, subiram da casa do rei para a casa do Senhor e assentaram-se na entrada do portão novo da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas para os príncipes e para todo o povo, dizendo: Este homem é digno de morte, pois ele profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Então Jeremias falou para todos os príncipes e para todo o povo, dizendo: O Senhor enviou-me para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que vós ouvistes. Portanto, agora emendai vossos caminhos e vossos feitos, e obedecei a voz do Senhor vosso Deus, e o Senhor se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Quanto a mim, eis que eu estou em vossa mão. Fazei comigo como parecer bem, e a vós satisfizer. Porém, sabei com certeza que, se me matardes, trareis certamente sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque certamente o Senhor me enviou até vós para falar todas estas palavras aos vossos ouvidos. Então disseram os príncipes e todo o povo para os sacerdotes e para os profetas: Este homem não é digno de morte, pois ele nos falou em nome do Senhor nosso Deus. Então levantaram-se alguns dos anciãos da terra e falaram para toda a assembleia do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou para todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, e Jerusalém tornar-se-á em montões, e o monte desta casa como os lugares altos de uma floresta. Ezequias, rei de Judá, e todo Judá, de algum modo o matou? Não temeu ele ao Senhor e suplicou o Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que tinha pronunciado contra eles? Assim nós poderíamos obter grande mal contra nossas almas. E também houve um homem que profetizou no nome do Senhor, Urias, o filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E quando o rei Jeoiaquim, com todos os seus homens poderosos e todos os príncipes, ouviram as suas palavras, o rei procurou matá-lo. Mas quando Urias ouviu isto, temeu e fugiu e foi para o Egito. E o rei Jeoiaquim enviou homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Acbor, e alguns homens com ele ao Egito. E eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram para o rei Jeoiaquim, que o matou com a espada e lançou seu corpo nas sepulturas do povo comum. Todavia, a mão de Aicão, o filho de Safã, esteve com Jeremias para que não o entregassem na mão do povo para matá-lo. Jeremias capítulo 27. No início do reinado de Zedequias, o filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim me diz o Senhor: Faze para ti atilhos e jugos e coloque-os sobre o teu pescoço. E envie-os para o rei de Edom, e para o rei de Moabe, e para o rei dos Amonitas, e para o rei de Tiro, e para o rei de Sidom, por meio da mão dos mensageiros que chegam a Jerusalém, até Zedequias, rei de Judá. E ordena-lhes que digam aos seus senhores: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre o chão, por meu grande poder e por meu braço estendido, e a tenho dado a quem me parece adequado. E agora eu dei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo. E também lhe dei todos os animais para o servirem. E todas as nações lhe servirão, e ao seu filho, e ao filho do seu filho, até que venha o tempo de sua terra, e então
muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que a nação e o reino que não vier a servir a Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e que não colocar seus pescoços sob o jugo do rei de Babilônia, esta nação eu punirei, diz o Senhor, com a espada e com a fome e com a peste, até que eu os tenha consumido pela sua mão. Portanto, não escuteis aos vossos profetas, nem a vossos adivinhadores, nem a vossos sonhadores, nem a vossos encantadores, nem a vossos feiticeiros, os quais vos falam dizendo: vós não servireis o rei de Babilônia. Porque eles vos profetizam uma mentira para retirar-vos da vossa terra, e eu vos lançarei dela e perecereis. Porém, as nações que trouxerem seus pescoços sob o jugo do rei de Babilônia e o servirem, estas deixarei permanecer na sua própria terra, diz o Senhor, e eles a cultivarão e nela habitarão. Eu também falei a Zedequias, rei de Judá, conforme todas estas palavras, dizendo: trazei vossos pescoços sob o jugo do rei de Babilônia, e serve-o, e a seu povo, e vivereis. Porque morrereis tu e teu povo pela espada, pela fome e pela peste, como o Senhor falou contra a nação que não servir ao rei de Babilônia. Portanto, não escuteis as palavras dos profetas que vos falam, dizendo: vós não servireis ao rei de Babilônia, pois eles profetizam uma mentira. Porque eu não lhes enviei, diz o Senhor. Contudo, eles profetizam uma mentira em meu nome, para que eu vos afugente e para que vós venhais a perecer, vós e os profetas que profetizam para vós. Eu também falei para os sacerdotes e para todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor: não escuteis as palavras de vossos profetas que profetizam para vós, dizendo: eis que os vasos da casa do Senhor agora cedo serão trazidos novamente de Babilônia, porque eles vos profetizam mentira. Não os escuteis, serve ao rei de Babilônia e vivei. Por que razão deveria esta cidade ser devastada? Porém, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com eles, deixe-os agora fazer intercessão ao Senhor dos Exércitos, para que os vasos que são deixados na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito das colunas, e a respeito do mar, e a respeito das bases, e a respeito do restante dos vasos que restam nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei de Babilônia, não tomou, quando ele levou cativos de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os nobres de Judá e Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito dos vasos que restam dentro da casa do Senhor e dentro da casa do rei de Judá e de Jerusalém. Eles serão carregados para a Babilônia, e lá eles estarão até o dia em que eu vos visitar, diz o Senhor. Então eu os trarei para cima e restituí-los-eis para este lugar. Jeremias capítulo 28. E isto aconteceu no mesmo ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano e no 5º mês, que Ananias, o filho de Azur, o profeta que era de Gibeão, falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos trarei novamente para este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou deste lugar, carregando-os para a Babilônia. E eu trarei novamente para este lugar Jeconias, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, com todos os cativos de Judá que entraram em Babilônia, diz o Senhor,
pois eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Então o profeta Jeremias disse para o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, o profeta Jeremias: Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor cumpra as tuas palavras que profetizaste e torne a trazer os vasos da casa do Senhor e todos que foram levados cativos desde Babilônia até este lugar. Porém, ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra as muitas regiões e contra grandes reinos sobre guerra e mal e peste. O profeta que profetizar paz, quando a paz do profeta se cumprir, então será o profeta conhecido que o Senhor verdadeiramente o enviou. Então Ananias, o profeta, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E Ananias falou na presença de todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: dentro de 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, do pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias tomou o seu caminho. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Tu quebraste os jugos de madeira, mas tu lhes farás jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eu coloquei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que elas possam servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia. E elas o servirão, e eu também lhe dei os animais do campo. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, porém tu fazes este povo confiar em uma mentira. Portanto, assim diz o Senhor: Eis que te expulsarei da face da terra. Este ano tu morrerás, porque ensinaste rebelião contra o Senhor. Assim o profeta Ananias morreu no mesmo ano, no 7º mês. Graças damos ao Senhor por esta palavra que nos deu e por podermos conhecer dela. Você que faz essa leitura acompanhada comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e te peço, incentive e convide uma pessoa a fazer a leitura bíblica diariamente. Mostre para elas o quão grandioso pode ser esse conhecimento em suas vidas. Se você chegou aqui agora e quer fazer a sua leitura bíblica diariamente conosco, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado diariamente quando um novo vídeo for postado. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Ore a Deus, que Ele ouça a sua súplica. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.